A GF Advogados é uma sociedade de advogados que se guia por princípios como a integridade, a exigência e a qualidade durante as interações com os clientes. O advogado e sócio João Ferreira reforça a importância do direito laboral numa altura de crise económica. Bom dia, Dr. João Ferreira, muito obrigada por ter podido juntar-se a nós aqui nesta pequena entrevista, digamos assim. Eu começo por lhe perguntar então, considerando aqui esta mudança que existiu no mercado de trabalho, portanto, sobretudo aqui relacionada com esta questão da pandemia, como é que se devem posicionar então as empresas e os empregadores no que respeita aqui a estas formas novas de trabalho, no fundo, portanto, o teletrabalho por um lado, o modelo híbrido que também agora existe por outro, não é? Quando se conjuga aqui o home office com alguma presença no escritório, como é que lhe parece então que aqui as nossas empresas se devem posicionar? Ora, já muito bom dia, Sara, agradecendo o convite que foi interessado à minha pessoa, e neste caso como representante também da GF Advogados. Pois bem, estamos perante um novo panorama, quer dizer, um panorama que já antigo o teletrabalho, mas não tão utilizado como atualmente. Claro. Felizmente ou infelizmente, neste caso, para a comunidade internacional e nacional, infelizmente, é um novo método que tem que ser aplicado no nosso dia-a-dia para a proteção de todos nós. Muito bem, o teletrabalho agora aplicado, que vem da necessidade, tem, de um ponto de vista laboral, perspectivas positivas e perspectivas negativas. Em termos da negatividade, será naturalmente comunicação entre os seus pares, os trabalhadores não têm uma comunicação tão integrada no seu dia-a-dia com os seus colegas de trabalho, e por sua vez, por parte da entidade patronal, também não existe um relacionamento tão direto, ainda que exista, no fundo, os meios, os Zooms e Teams e companhia, passa a expressão, que possibilite, no fundo, esse facilitismo de comunicação, mas nunca é a mesma coisa, portanto, por isso é que nós dizemos na nossa gíria que o mundo já não é a mesma coisa desde que apareceu o teletrabalho, com aquilo que tem de bom e de mau. Muito bem. O governo português recentemente anunciou algumas linhas orientadoras no sentido de controle do teletrabalho, onde permite ao trabalhador não ser contactado pós-horário de trabalho, mas os trabalhadores portugueses, empenhados que somos conhecidos por isso, mesmo pós-horário de trabalho, têm sempre o intuito de se dedicar às suas funções. Portanto, isso é a questão da perspectiva negativa pós-horário de trabalho, ainda que eu conheça, neste caso, temos clientes nesse sentido, que pós-horário de trabalho continuam a exercer a sua atividade, a tentar, no fundo, valorizar o seu posto de trabalho, produzindo para a sua entidade patronal. Agora, naturalmente que, de um ponto de vista da entidade empregadora, que eu acho que também é importante, portanto, aqui relativamente a alguns indícios que têm existido, algumas situações que têm existido em termos de matéria disciplinar, porque a entidade empregadora pode verificar que os desígnios dos trabalhadores não são devidamente cumpridos, não consegue verificar, fiscalizar no âmbito do poder de direção que assiste, e naturalmente que isso acaba por trazer alguma matéria disciplinar neste ponto, porque por vezes as entidades empregadoras verificam que os trabalhadores não cumprem a determinada altura com os seus desígnios que estariam adstritos por uma questão de cumprimento de horário. Portanto, acaba por existir aqui quase por vezes uma desconfiança mútua de quem pratica o quê e quem faz o quê, e o trabalhador ao mesmo tempo também com uma dificuldade em poder demonstrar a produção de trabalho à sua entidade empregadora. Isto para dizer o quê? Que, na minha opinião, o que traz o teletrabalho traz obrigatoriamente uma criação de uma relação nova de confiança entre a entidade empregadora e o trabalhador, e entre o trabalhador e a entidade empregadora. Precisamente, uma relação de confiança tem que ser fomentada no sentido de cada um terá que fazer a sua parte e não existir dúvidas relativamente a esse tema. Portanto, tem existido, de há 1 ano e meio para cá, diversas situações deste género, portanto, por vezes alguma falta de cumprimento e o trabalhador
do outro lado a tentar demonstrar que cumpriu, mas nunca é, naturalmente, o teletrabalho a mesma coisa. Tem-se falado muito que há empresas que não vão querer outra coisa que não o teletrabalho, mas eu acho que isso é prejudicial para o trabalhador. Esperemos que, num curto espaço de tempo, não podemos falar no dia de hoje porque as coisas estão novamente a complicar, mas num curto espaço de tempo que essa situação se inverta, e vamos ver o resultado que tem. Exato, é exatamente isso. Precisamente aqui, tendo em conta esta crise económica que surgiu, enfim, e ela não é uma crise económica, enfim, normal, não é? Porque ela advém desta questão da pandemia. Quais são, então, os grandes desafios que se colocam presentemente às empresas nacionais? Os grandes desafios, desde já, na minha opinião, simbolizam um bocadinho as empresas efetuarem escolhas certas operacionais. Quer seja na escolha dos recursos humanos, quer seja na escolha dos negócios de forma muito objetiva e muito detalhada, sob pena de os negócios frustrados criarem, naturalmente, consequente insolvência das sociedades. Não é? Portanto, aqui eu tenho uma métrica: a entidade empregadora tem que saber escolher e o trabalhador tem que saber valorizar o seu posto de trabalho. E eu acho que isso é, no fundo, voltando aqui há, se calhar, 10, 11 anos atrás, precisamente as dificuldades que existiram na crise económica, na chamada crise Lehman Brothers, não é? A dificuldade que existiu nesse ponto foi, efetivamente, quer da parte dos trabalhadores não valorizarem o seu posto de trabalho e não se dedicarem à sua profissão por diversas incidências de caráter pessoal. No fundo, depois a economia, especialmente o setor bancário, acabou por complicar a vida dos cidadãos comuns e por sua vez, da parte das empresas, a questão do controle da negociação, da frustração da negociação, da falta de pagamentos de fornecedores, de clientes, gerou precisamente a chamada bola de neve que complicou e que teve um resultado desastroso na nossa economia, no aumento das nossas insolvências, e que, na minha opinião pessoal, há uma grande tendência que se volta a concretizar, infelizmente, nesta fase. Falou aí várias vezes numa questão que é precisamente a minha última pergunta. Esta questão das insolvências, de facto, começa a ficar muito evidente, digamos assim, ou começa a ser um problema muito evidente, agora que estamos a chegar ao final do ano e há muitas moratórias, sobretudo, que terminam agora em dezembro, e, portanto, 2022 pode abrir, digamos assim, com este problema a apresentar-se, quer por um lado a empresas, quer por outro também a particulares. Mas focando-nos nós aqui na questão das empresas, sobretudo, como é que estas empresas podem, então, evitar aqui situações de insolvência? Portanto, recorrendo, por exemplo, aos seus próprios advogados, eventualmente aqui num trabalho também coletivo para tentarem evitar essa mesma insolvência. O que é que aconselham os empresários a fazerem? Sem margem para dúvida. Eu acho que neste tipo de situações o que opera e o que é primordial é a chamada advocacia preventiva. Portanto, prever para não acontecer, não é? Porquê? Porque muitas vezes os empresários que estão imbuídos nos seus negócios, nas complicações que se vão criando com as faltas de pagamentos, muitas vezes também com questões relacionadas com os trabalhadores, também agora fruto desta crise, dos confinamentos, dos isolamentos profiláticos. Portanto, isto depois tudo traz dificuldades de operação. O que é importante? É as empresas estarem acompanhadas por, naturalmente, advogados que conseguem fazer com que a negociação com credores, a negociação com fornecedores, possibilite estabilizar um setor neste caso, no fundo, o que dá origem às insolvências é precisamente a falta de pagamento, a dificuldade de cumprimento das suas obrigações, e colocar esse dever, esse problema, precisamente em profissionais acreditados, com a devida opinião, são os advogados que poderão negociar e controlar qualquer tipo de intuito de incumprimento, dentro dos limites que nós advogados temos, naturalmente, nós somos nós que decidimos com os clientes,
mas acompanhando nesse sentido e reformulando, planificando uma resposta que colmate no cumprimento e não no incumprimento. Eu acho que isso é importante, porque a partir do momento em que se perde um bocadinho o fio à meada, vamos para o setor executivo e, naturalmente, os credores o que pretendem é reaver as quantias a recuperar e depois, à luz da lei, não olham a meios, isso faz parte. Agora, é importante acordar para liquidar e não esconder para complicar. Claro, claro que sim. Doutor João, muito obrigada mais uma vez por esta nossa pequena entrevista, mas fica aqui então mais alguma ajuda, digamos assim, para quem também possa vir a precisar dela. Quanto a si, a Valor Magazine vai para as bancas no dia 18 de dezembro, será uma edição especial, bastante melhorada, premium, e portanto terá com certeza todo o interesse em ver aquilo que preparamos para si. Além disso, não se esqueça, a HF Advogados fará também parte desta mesma edição especial, com uma entrevista mais alargada, onde vamos abordar também outros assuntos, além da questão do direito laboral. Temos também outras surpresas preparadas para si, não perca, tudo no dia 18 de dezembro. Até lá!